Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade às aulas, hoje a gente vai falar sobre cirrose e suas consequências. Dando início por um tema extremamente importante e frequente, que é a ascite. Então veja, o termo ascite se refere a um acúmulo de líquido na cavidade peritoneal. E o diagnóstico, classicamente, ele era feito basicamente baseado no exame físico, numa suspeição. A gente sabe que com a epidemia de obesidade, esse diagnóstico ele vem cada vez assim passando desapercebido até. Então, semiologicamente falando, a gente sempre utilizou aquele sinal do Piparotti, tá? Massicês ao decúbito, semicírculo de Skoda, são achados clássicos aí da semiologia. Mas veja, a sensibilidade deles é muito baixa, né? Pelo menos aí 1,5 litro para começar a aparecer. O sinal do Piparotti, todo mundo sabe, né? Colocar a mão aqui no centro do abdômen do próprio paciente ou de alguém para ajudar, dá um piparote de um lado e sente, então, a questão do líquido transmitindo aí a vibração para o outro lado. A maciez em decúbito, se você palpa, fixa um ponto, faz a percussão, né, vai estar timpânico e depois vai estar maciço, submaciço. E o racional para o semicírculo de Skoda é o mesmo, a gente tem um acúmulo na parte inferior do abdômen, causando então o semicírculo conforme você vai fazendo a percussão. Obviamente o ultrassom ele é um exame de escolha, porque ele é bom, ele é fácil, ele é barato. E hoje em dia a gente pega o POCUS, faz então um ultrassom point of care e rapidamente obtém esse diagnóstico. Então a gente observa aqui que no ultrassom a gente tem aqui um líquido, a presença de líquido, né? Então essa imagem aqui é anecoica, tá bom? Então olha que bonitinho aqui. Então a parede abdominal, essa porção aqui de líquido de fluido anecoico e as alças intestinais aqui. Tá? E aqui a bexiga urinária e aqui a região do espaço hepatorrenal, tá? Que pode ser olhar o direito, olhar o esquerdo, que é em geral onde acumula mais fluido. Obviamente, a tomografia de abdômen ela pode te ajudar muito nesse diagnóstico, né? E inclusive ela pode também vai ser super importante para identificar algumas etiologias. Então, a abordagem inicial da ascite, certo? Então, o divisor de águas vai ser o GASA, que é o gradiente albumina-soroascite. Por quê? Porque a gente tem que pensar sempre no mais comum, né? A medicina tem muitos detalhes, então pensa sempre inicialmente no mais comum, que você já vai resolver a grande parte dos problemas. Então, o nosso divisor de águas é o GASA, porque a gente vai pensar, será que essa ascite é mais um transudato, mais decorrente de hipertensão porta, ou essa ascite ela é mais um exudato, é uma doença peritoneal. Então a proteína nela, a albumina nela, está mais baixa ou está mais alta. Então o GASA alto é de alta pressão, então de uma hipertensão porta. GASA alto é maior que 1,1, maior ou igual a 1,1 ou menor do que 1,1. Menor que 1,1 direciona para a doença peritoneal. Então é o gradiente albumina, soro, ascite. Então a gente vai estar subtraindo o que está no soro menos o que está no ascite. Então, se esse valor dá alto, evidentemente você tem menos proteína, menos albumina no líquido acítico. Então, feito essa divisão, esse divisor de águas, você tem que também ter uma coisa em mente, né? O diagnóstico ele vai vir por onde? Tá? A paracentese. Então, tem até uma frase clássica que é: todo paciente cirrótico com ascite admitido no hospital, por qualquer razão que seja, deveria realizar uma paracentese diagnóstica. Então, essa frase é super importante porque ela vai te dizer o quê? Chegou para você no pronto-socorro, você precisa fazer uma paracentese, tá? Mesmo que não tenha sintomas, a gente vai ver isso. E aí o GASA, então, é o primeiro divisor de águas, porque ele vai te apontar diversas etiologias, e você vai investigando o paciente, e você vai fatalmente chegar numa causa. Então, GASA alto, o mais importante, o mais frequente, aí, mais de 80% é hipertensão porta decorrente de cirrose, de uma hepatopatia crônica. Tá? Mas pode ser hepatite alcoólica, insuficiência hepática fulminante aguda, tá? Metástases hepáticas e o carcinoma hepatocelular, ele vai entrar aqui também. Mas é uma exceção. Tá? Então, a metástase que está lá só restrita ao interior do parênquima, ela acaba causando uma questão de compressão, pode causar, e pode fazer uma ascite com GASA alto, né, por uma questão de compressão. Congestão também, então a ascite é cardiogênica, então muitas vezes relacionada à pericardite constritiva, mas uma insuficiência cardíaca grave com certeza é uma causa importante.
Buchiari, que a gente sabe que é a trombose das veias suprahepáticas, é uma causa importante, interessante de lembrar, né? E outras mais raras, né? Mixedema, síndrome de Meigs, né? Que é aquela questão de ter um tumor benigno do ovário, um cistodenoma, um fibroma, e que acaba levando então a uma ascite não relacionada à carcinomatose, né? Um tumor benigno do ovário em geral, causando derrame cavitário e também inclusive pleural. E aí o gás abaixo, né? O gás abaixo tem que pensar carcinomatose, malignidade, metástase para o peritônio. Então essa carcinomatose peritoneal ela é muito importante, causas mais raras, mesotelioma primário, pseudomixoma peritoneal, né? As causas infecciosas, então peritonite tuberculosa, que ela é uma das importantes ainda mais na nossa realidade. Peritonite fúngica é raro, em geral relacionada a Tenkopf, relacionada à questão do catéter de diálise peritoneal. Peritonite associada a HIV também é coisa rara. Aqui é uma exceção, então a hipoalbuminemia decorrente da síndrome nefrótica faz uma ascite de gás baixo. É uma exceção, tenha isso em mente. E outras causas mais raras ainda, enteropatia perdedora de proteína, desnutrição grave, e aí condições incomuns, né, como são as colagenosas, vasculites, como lúpus, tá? Ascite urinária, que teve lesão do trato urinário, ou ductal também, em geral, relacionada a trauma e a abordagem cirúrgica. Então, veja, o que é importante pensar. O gás alto, ele praticamente confirma a presença de hipertensão porta. Tá? Sugere muito, mas não exclui que tenha outras questões em paralelo. Tá? Então, porque ele pode ter um gás alto por conta de uma cirrose e ter também um hepatocarcinoma que fez uma metástase para o peritônio e tem uma doença peritoneal ali também. Tá? Então, ele sugere muito, mas ele não afasta outras condições concomitantes. Outros comentários aqui que são importantes de fazer em relação à hipertensão porta, a principal causa de ascite, 85% dos casos estão relacionadas à cirrose. E isso, a presença de ascite por si só já indica mau prognóstico. Né? Então, algumas referências colocam aí menos de 50% de sobrevida em 2 anos. Né? Lembrar que a cirrose ela pode fazer um mecanismo aí sinusoidal ou pós-sinusoidal também. Né? E, em geral, isso acarreta em hipertensão porta. Mas a pré-sinusoidal, ela em geral não faz ascite importante, né? É uma exceção ao mecanismo pré-sinusoidal. A ascite cardiogênica também entra aí com uma ascite transudativa, né? E muitas vezes relacionada à pericardite constritiva, que eu já comentei. A ascite neoplásica, ela muitas vezes é descrita como um líquido hemorrágico ou eventualmente quiloso, né? E é a segunda causa mais comum. Né? E aí, depois dessas neoplasias de ovário, dosagem de CA 125 não é tão bom assim. Né? A exceção que eu comentei com vocês, que é a metástase hepática e o carcinoma hepatocelular, que podem fazer um gás elevado, uma exceção. E a TB peritoneal, né, que é uma causa até que comum das etiologias infecciosas, uma causa comum no nosso meio. E aí você vai suspeitar, é um paciente jovem, não cirrótico, que está com um quadro mais arrastado de febre moderada, perda de peso. Em geral, vem um líquido acítico com os leucócitos bem elevados, mas o predomínio é mononuclear, né? Não é uma ascite neutrocítica, tá? Então, porque o predomínio é de linfócitos, tá bom? E citam aqui sempre que a laparoscopia é um dos exames mais sensíveis, tá? A cultura do BK já não é legal nesse caso, tudo. O ADA a gente vai ver que é útil, né? Bem útil. Só para citar aqui, então, a gente tem diversas etiologias de ascite, né? Pancreática, tá bom? Relacionada à pancreatite, é raro também, pseudocisto que rompe, amilase vem alta. Ascite biliar, tem um aspecto esverdeado, com bilirrubinas maior que 6, tá? Em geral, relacionada a procedimento cirúrgico. Ascite quilosa, tá? Com triglicérides acima de 1000, tá? Associada à obstrução linfática ou lesão de ducto linfático. Às vezes, no linfoma pode acontecer também. Né? A ascite da síndrome nefrótica é uma exceção, lembra? O GASA vem baixo, menor que 1,1. Né? A ascite nefrogênica, a fisiopatologia exata assim, é um pouco obscura, pode ser que tenha um pouco de doença hepática associada, pode ser que seja questão da hipervolemia, tá? E indica mau prognóstico do paciente, essa ascite nefrogênica. A ascite urinária, tá? Já por lesão de trauma das vias urinárias, ascite mixedematosa raro, mas pode acontecer no estado mixedematoso, então um hipotireoidismo muito grave, muito descompensado. Tá? E aí uma fisiopatologia que se aventa é a questão da drenagem linfática muito lentificada. Né? E aí aqui a gente vai ver um GASA elevado. E a ascite do HIV,
eles citam aí a questão de associação com Kaposi e com linfoma. O aspecto do líquido acítico, né? Isso é um ponto interessante também, né? E prático, que a gente vê com frequência isso. Então, o mais comum é aquele aspecto ceroso, né? Meio amarelo citrino. Ele é em geral claro, transparente, tá? Razoavelmente líquido, assim, não é muito denso, tá? Não, em geral não tem odor fétido, né? E é o mais frequente da cirrose, pode aparecer em outras condições também, mas é o clássico da cirrose esse aspecto aqui. O hemorrágico, classicamente relacionado à questão da neoplasia, tá? Mas também pode ser relacionado à peritonite tuberculosa. O infectado com esse aspecto turvo e odor fétido, então você sabe que, em geral, a CIT não tem odor fétido, né? Então esse aspecto aqui, ó, bem feio, bem turvo. Recentemente a gente até pegou um caso que então era uma PBS, tá bom? E tinha exatamente um aspecto desse aqui, com um odor bem fétido. O quiloso, então, que tem este aspecto aqui, né? Então, a presença de linfa, triglicéridos vão estar altos, e está relacionado à questão de obstrução e ruptura do canal torácico, tá bom? Então, ou de vasos linfáticos, e algumas neoplasias como linfoma pode ocasionar esse tipo de achado. E o bilioso, ele é esverdeado, também, como comentei, relacionado a trauma das vias biliares. Análise do líquido acítico. Então, esse é um ponto extremamente relevante. Então, a citometria, ou seja, a gente vai buscar, para o diagnóstico clássico de PBE, você precisa buscar a presença de polimorfonucleares acima de 250. Isso sugere, então, uma etiologia bacteriana. Tá? Se o predomínio é de mononucleares, sugere TB. Se tiver um líquido hemorrágico, você precisa subtrair os leucócitos. Para cada 250 hemácias do líquido, você subtrai um leucócito. Tá? A contagem da busca, né, da citologia oncótica ela é importante também. Então, tem uma sensibilidade até que boa. Tá? Na bacteriologia, eles citam que para você ter uma sensibilidade boa, como essa aqui, ó, de 80%, 90%, você precisa pegar 10 ml do líquido e imediatamente colocar no frasco de hemocultura. Tá? Um frasco de hemocultura de 100 ml. E aí já manda para análise. Aí melhora. Se for no tubo seco lá, não dá muito certo, piora muito. Então, quais são os exames essenciais para você solicitar quando você faz a sua paracentese para análise do líquido acítico? Isso que tem outros que podem, muitos outros que podem ser úteis em outras circunstâncias, aí você vai ter que individualizar, mas o básico que tem que ter, tá, é celularidade com contagem diferencial, proteína total, albumina, lógico que você vai ter que fazer o GASA, tá? A cultura, tá? Em frasco de hemocultura, a avaliação da glicose e do DHL. E como você vai fazer o GASA, você tem que ter de forma simultânea a albumina sérica. Tá? Então não esqueça, porque se você demorar muito tempo para coletar, esse pareamento ele não fica adequado. Tratamento. Tá? Então, sempre começar por suspender, buscar ativamente qual foi o fator agressor. Então ele bebia muito, vamos cessar o etilismo. Tá? Tem uma hepatite viral, vamos tratar a hepatite viral. Certo? Ele tinha uma obesidade grave, vamos tratar essa obesidade e aí sempre buscar esse fator agressor para que, então, favoreça o tratamento, o controle da CIT. Então, terapia clássica, restrição de sódio com diurético terapia. Restrição de sódio com diurético terapia e, classicamente, é furo mais expiro. Tá? Então, a restrição de sódio ela é de 2 gramas por dia, ou, se quiser ser mais específico, né, às vezes eles trazem esse valor, 88 milimol por dia de sódio. Tá? E vai sempre evitar AINES e equilibrar. Tá? Então, evita-se AINE e equilibrar. Eles falam para você tomar muito cuidado com a questão da hipotensão desses pacientes. Tá? Então, a presença de hipotensão e o valor de referência aqui é uma PAM menor que 82. Tá? Não é aquele valor clássico de 65, isso tem umas divergências na literatura. Então, muito cuidado com IEC-BRA, porque a fisiopatologia de compensação desse paciente está relacionada a aumento do sistema renina-angiotensina-aldosterona e um bloqueio completo não é interessante. Então, atenção a isso. E aí, como a gente vai fazer essa diureticoterapia? Então, expiro mais furo, seguindo uma proporção áurea. Tá? Então, 100 de expiro para 40 de furo. 100 de expiro para 40 de furo como dose inicial. Seguindo essa proporção. Tá? Daí o paciente tende a ir muito bem, o potássio tende a ficar mais compensado. Tá? E você pode fazer ambos uma vez ao dia. Tá? Não faça de 12 em 12, não faça à noite, faça cedo, para evitar a noctúria, para evitar do paciente acordar, levantar, cair, fraturar, por exemplo.
Tá? Alguns referências citam assim, ó, uma CIT muito pequena, poderia dar uma Spiro sozinha, tá? Não é o que o UpToDate coloca. O UpToDate coloca para você fazer essa proporção, as duas juntas, inclusive ele fala, ó, tem que saber individualizar, tá? Então, se o seu paciente é muito pequeno, baixo peso, menos de 50 quilos, então talvez começar com 100 para 40 não seja o ideal. Começa com 50 para 20, tá? Vai devagar, porque se você pesa a mão na diacoterapia aqui, diferente daquela tendência que a gente tem no paciente com insuficiência cardíaca, que vai lá, dose endovenosa de 1 miligrama, 1,5 por quilo, faz bolo, 5 ampolas, etc. Não é assim que se aplica aqui, não é assim. Tá? Inclusive, a furo endovenosa não deve ser feita, não é recomendada. Isso fica claro quando você lê, por exemplo, o artigo que o super especialista do UpToDate escreve. Tá? Da mesma forma, claro, você tem que saber individualizar as coisas. Tá? Então, se o paciente também é super idoso, né, acima de 80 anos, 90 anos, cuidado, tá? Então começa também, por exemplo, 25 para 20, né? 25 de Spiro, 20 de furo, bem delicado, tá bom? E fica de olho no potássio, né? Essa questão do potássio, então talvez eu tenha que dar, em vez de ser 100 para 40, eu tenho que ser um pouco mais de furo, porque a Spiro às vezes tem um impacto grande na questão da retenção do potássio. Então você vai individualizando isso também. A nossa meta terapêutica é a perda de meio quilo por dia, se for só a CIT. Se tiver a CIT mais edema de membros inferiores, é de 1 quilo, tá? Podendo chegar até no máximo aí de seus 2 quilos por dia. Tá? Então, meio quilo a 1 quilo. Tá bom? Isso é super importante, você tem que pesar o paciente diariamente. E como é que eu vou progredir as doses? A cada 3 a 5 dias, até alcançar a sua meta máxima, que seria 400 de Spiro para 160 de furo, né? E aí, quando compensou, essa CIT praticamente sumiu, tudo, você vai reduzindo progressivamente essa dose, tá? Até chegar na dose mínima possível para que ele fique bem. Então, esse descalonamento da dose também é importante. Algumas citam até que poderia deixar só Spiro sozinho, eventualmente. Tá? Fica de olho na questão se realmente a aderência, tá, às medicações e a restrição salina está adequada. Tá? Então, você tem que olhar se o sódio urinário está maior que 78 milimol na urina de 24 horas ou se a proporção de sódio e potássio está maior que 1 no spot urinário, na avaliação única. Tá? Se isso não estiver sendo cumprido, você tem que rever a sua ingestão de sódio, até porque é uma causa de ascite refratária. Para poder dizer que é refratária, você tem que ver isso, né? Muito cuidado quando você está introduzindo diurético-terapias para a questão da encefalopatia hepática e da piora da função renal. Tá? Por quê? Porque isso, caso o paciente comece a fazer uma retenção azotêmica, você precisa necessariamente reduzir as suas doses ou até suspender. Tá bom? Então, também a questão da restrição hídrica vai ser feita somente no paciente que tem uma hiponatremia grave. A maioria das referências coloca menor que 120. Aí eu faço restrição hídrica, senão não. Alguns colocam que se for moderada, menor que 125, poderia. Tá? Beta-bloqueador é uma discussão. Tá? Então, é um paciente que muitas referências falam, ó, reduz a dose ou suspende. Tá? Obrigatório suspender se tiver hipotensão, e aí hipotensão, ele, na verdade, usa aquele limiar lá de 82 de média. Tá? Apesar de que o super especialista do UpToDate, ele critica, ele fala, ó, a diretriz colocou 9 por 6, 9 por 7, mas não é isso. Não é essa PAM, é uma PM de 82, então você não pode ser permissivo em hipotensão nesses pacientes aqui. Tá? Vai suspender o beta-bloqueador, então, na presença de ascite com hipotensão, hiponatremia ou uma creatinina elevada. Então, dando continuidade, a questão da ascite refratária. Então, a ascite refratária é a ascite que não responde à restrição salina rigorosa e dose máxima de diurético. Então, eu vou comentar mais para frente que a questão do sódio urinário é essencial. Tá? E qual que é a conduta? Aqui na refratária não tem muita discussão, eles são unânimes. É indicado suspensão do beta-bloqueador. E aí opções terapêuticas, paracentese seriada, que na verdade acaba sendo a realidade de um serviço de SUS. Tem opções como TIPS, transplante hepático, evidentemente é uma excelente forma de tratamento, e a infusão regular com albumina, clonidina e outras opções aí secundárias que surgem. A respeito da paracentese. Então, paracenteses acima de 5 litros é unânime também. Vamos repor albumina. Quanto? Varia na literatura. 6 a 10 gramas por litro retirado. Tá? Então, do total de litros removidos, não é só acima de 5. Então, e parece que assim, é de 6 a 10 por litro retirado, mas quanto mais melhor. Né? Mais próximo de 8 a 10 é melhor. Parece ser melhor.
E aí tem um ponto que é bastante interessante e que vale a pena a discussão. No guideline europeu, ele cita que, mesmo paracenteses menor que 5 litros, podem pode ser benéfico para o paciente a gente fazer a reposição de albumina, para casos onde o sódio é menor que 130 ou o paciente apresenta lesão renal aguda ou apresenta instabilidade hemodinâmica. Então essa é uma discussão interessante, não é o que a gente fez durante muitos anos na prática, mas isso vem se apresentando e essa aqui é a referência que dá origem a essa recomendação. Sobre a infecção do líquido acítico, a famosa PBE, peritonite bacteriana espontânea. Não é o que? É a infecção da ascite que surge na ausência de uma fonte cirúrgica de contaminação. Portanto, não tem abscesso, não tem perfuração de víscera oca. Tá? E esse é um grande diferencial. Sobre a fisiopatogenia da PBE, a gente tem uma questão aí, que é uma hipótese de uma mudança na microbiota intestinal, talvez relacionada à questão da liberação de sais biliares. Isso favorece, então, a patógenos que vão fazer a translocação, vão alcançar os linfonodos mesentéricos e na presença de shunts, né, que então da conexão do sistema porta com o sistema porta-cava sistêmico, surgem bacteremias. Essas bacteremias frequentes acabam permitindo o implante da bactéria no líquido acítico. Em geral, é um líquido acítico que é baixo em proteína, que está mais sujeito a esse tipo de infecção. Portanto, menos rico em opsoninas, complemento e macrófagos, ou seja, com menor imunidade. Por isso que a proteína é aquela questão de um marcador importante que vai até ajudar a gente a fazer a indicação da profilaxia primária crônica. E aí, sempre lembrar, né, quem são os agentes da PBE? Em geral é monobacteriana, um gram negativo entérico. Até pode ser gram positivo, até pode, mas é exceção. De longe é E. coli e Klebsiella. Sobre a PBE quadro clínico. Então, até 30% dos pacientes podem ser assintomáticos. Então, esse é um ponto importante, pois é a questão da paracentese como um divisor de águas para o diagnóstico. E quanto mais rápido você fizer, melhor. Tem estudos mostrando que melhora o desfecho do paciente. Claro, ele pode se apresentar com dor abdominal, às vezes inespecífica. Não espere uma descompressão brusca positiva para fazer esse diagnóstico, nem uma clínica abdominal tão exuberante assim. Então pode vir com uma dor frustra, uma febre baixa. A encefalopatia hepática é uma dica importante. E aí o diagnóstico vai vir com a paracentese demonstrando o que? Polimorfo nuclear acima de 250. Uma ascite cujo predomínio é neutrofílico, ou seja, uma ascite neutrocítica com PMN maior que 250 e cultura monobacteriana. Então é assim que a gente vai definir. Veja que a paracentese você precisa fazer ela com frequência e não precisa ter receio. Mas a plaqueta está baixa, mas o NR está de 5. E já tem estudos mostrando que existe segurança em fazer até um NR assim, 8, 9, sabe? Já fizeram estudos de transfundir plasma fresco para esses pacientes antes da paracentese, não teve diferença significativa. Então faça com tranquilidade, siga a técnica correta e não tenha receio de fazer este procedimento, mesmo diante de uma discrasia sanguínea grave. E aí tem variantes, tá? Então a gente tem a bacteracite não neutrofílica e a acite neutrofílica. Bacteracite não neutrofílica, o que é? Veio o resultado com polimorfo menor que 250. Porém, depois de um tempo, chega a cultura positiva. Se chegou a cultura positiva e um paciente é sintomático, eu vou tratar ele. Caso contrário, eu vou repuncionar em 48 horas para a gente ver se de repente agora os polimorfonucleares não aumentaram e aí você vai ter a indicação de tratar. A ascite neutrofílica, o que é? Veio o polimorfo maior que 250 e depois a cultura veio negativa. Veja, isso é super comum. Até porque nossos métodos aí, a nossa sensibilidade da cultura é precária, vai uns 50% ou menos. Então, essa situação é comum e você vai tratar com antibioterapia, até porque você vai ter recebido o polimorfo maior que 250, você já vai ter iniciado e vai dar continuidade ao tratamento. E aí o grande diferencial, PBS, peritonite bacteriana secundária, é a infecção do líquido acítico decorrente de uma patologia cirúrgica do abdômen. Então, em geral, perfuração visceral ou um abscesso intraabdominal. Aqui, o exame clínico abdominal ele é mais exuberante. É um paciente mais sintomático, ele vai ter uma leucocitose acentuada, desvio à esquerda e a cultura é polimicrobiana.
Então, 2 ou mais germes. Então esse é um ponto super importante, tá? Porque a cultura vai demorar para chegar. A gente vai usar a cultura como critério diagnóstico, a cultura polimicrobiana sim, né? Porém com 2 de 3. E esses aí são os que vão sair mais rápido para você, evidentemente. Então 2 de 3 critérios, proteína maior que 1, glicose menor que 50, ou seja, glicose consumida, e o DHL elevado acima do limite superior da normalidade do sérico, né? Eles citam que a fosfatase alcalina é um excelente marcador de perfuração visceral. Você poderia solicitar, mas esses 3, proteína, glicose e DHL, são essenciais. Nesse caso, evidentemente, existe uma patologia cirúrgica importante. A mortalidade aqui é altíssima, então a tomografia com contraste ela vai ser importantíssima para poder refinar esse diagnóstico e uma avaliação precoce da cirurgia geral, do cirurgião geral, para poder abordar essa patologia cirúrgica. E você vai precisar associar a sua terapia padrão, por exemplo, ceftriaxona, você vai associar um metronidazol para cobrir aí anaeróbios também. Então, cef e metro e avaliação da cirurgia geral. Esta é a conduta padrão. Tratamento da PBE. Tá bom? Então, voltando aqui para a PBE, foi só um comentário da PBS. Claro, antibiótico terapia com cefalosporina de terceira geração. Esse é o padrão. Classicamente, a cefotaxima é a melhor terapia, é a mais estudada. Tem menos resistência, tem vários benefícios. Dose padrão clássica, 2 gramas IV de 8 em 8 por 5 a 7 dias, mais tendencioso a 5 dias. Pode ser feito ceftriaxona? Sim, pode. Tem até livro de emergências clínicas. Ele fala, no nosso serviço, questão custo-efetivo, etc e tal, a gente usa ceftriaxona. Tudo bem, né? 1 grama de 12 em 12, ou 2 gramas uma vez ao dia, podendo ser feito por 5 dias também. Opções para passar para oral, então amoxicilina clavulanato, super bom, né? Aí você estende um pouco mais a terapia, eles citam de 8 a 14, ou você pode simplesmente terminar a terapia depois que o paciente está já estável, né? Então você só vai começar a amoxicilina clavulanato para aqueles que estão estáveis. Isso aí já empreende-se que não tem uma encefalopatia hepática grave, que não está com disfunção renal, tá estável hemodinamicamente, evidentemente. Então você pode sim tratar oral. Para PBE nosocomial, padrão é pipetazo, podendo associar vancomicina, tem até estudo mostrando que merocondaptomicina também é excelente nessas circunstâncias, aí você vai ter que individualizar baseado no perfil epidemiológico aí dos seus germes hospitalares. E, de novo, na PBE, considere a suspensão dos beta-bloqueadores. É obrigatório em vigência de hipotensão e lesão renal aguda. Então, PBE com hipotensão, lesão renal aguda, é essencial que você suspenda o beta-bloqueador, mas você vê que o super especialista do UpToDate, de novo, tem essa discussão do alvo de PAM, que ele cita 82, então menor que 82 já deveria suspender. E ele fala aqui, no capítulo de PBE, o super especialista do UpToDate, ele fala, nós suspendemos, tá? Aqui, ó, nós suspendemos os beta-bloqueadores, sem discussão, nem fala nada de hipotensão, etc. E a paracentese de controle não é feita de forma regular, certo? Então vai ser uma exceção de fazer a paracentese de controle, em geral vai ser indicada, tá? Para quem? Para PBE nosocomial, eles citam isso, que pode ser bem indicada, e para caso onde houve paraclínica, né? Então não melhorou depois de 48 horas, você vai repuncionar e o seu critério, se houve melhor ou não, é que tenha que ocorrer uma redução de 25% dos polimorfonucleares. E a maioria dos casos não vai ter necessidade, sobretudo se de repente já veio um germe sensível à sua antibiótico terapia, aí que não tem necessidade mesmo. Sobre as profilaxias, então isso aqui chove em prova e é um ponto importante na prática também. Olhou para uma ascite, você vai pensar em 4 tipos de profilaxia. Profilaxia primária aguda, primária crônica, secundária e a profilaxia da hepatorenal quando houver uma PBE. Primária aguda é o paciente que tem ascite e sangrou, teve uma HDA. E aí, nesse caso, existe uma grande... a probabilidade de infecção do líquido cítico de desenvolver uma PBE diante de um sangramento é muito grande. Então, eu já vou entrar com ceftriaxona 1 a 2 gramas por 5 a 7 dias. A primária crônica é o paciente que tem proteína baixa no líquido acítico menor do que 1,5 e disfunção renal ou um child muito avançado. Então, proteína menor que 1,5, com creatinina maior que 1,2, ou ureia maior que 53, ou um child C, ou bilirrubina maior que 3, ou sódio menor que 130.
né? E aí o clássico é o Norflox, 400mg uma vez ao dia, por tempo indeterminado, ou até fazer o transplante hepático. Né? Eles citam outras opções, Bactrim, Cipro, tá? E rifaximina, que é um antibiótico que a gente não tem acesso aqui, mas parece ser uma grande promessa, ser superior inclusive. Profilaxia secundária, então todo aquele paciente que já teve PBL merece uma profilaxia. Por quê? Porque a recorrência em um ano é altíssima, é mais de 70% de recorrência. Então você vai iniciar também Norflox, 400mg uma vez ao dia. Tem as outras opções, tá? Então rifaximina, Cipro, Bactrim, etc. E aí, paciente que teve PBE, eu tenho que fazer uma profilaxia da hepatorrenal. Então essa é a quarta profilaxia. Só que aqui é diferente, tá? A albumina ela vai ser dada 1,5 grama por quilo no primeiro dia e depois 1 grama por quilo no terceiro dia. É assim que foi determinado o protocolo. A evidência é para paciente que tem disfunção renal. Mínima, mas tem. Então, creatina maior que 1, ureia maior que 64 ou bilirrubina maior que 5. Também entra. Tá? Aqui eles citam que o ideal é fazer a albumina ao longo de 4 a 6 horas. Tá? Sobre a questão da ascite refratária, gente. Então, só repetindo aqui. Né? Em um contexto onde o paciente continua ganhando, não perde peso, a ascite continua tensa, continua refazendo, você precisa pensar, será que meus diuréticos já não estão mais fazendo efeito? Ele está refratário ao diurético? Ou será que o problema está na aderência da restrição salina, que é de 88 milimol por dia ou 2 gramas de sódio por dia? Então eu vou olhar para o sódio urinário. Sódio urinário alto, maior que 78, indica que os diuréticos estão funcionando, tá bom? E aí, consequentemente, o paciente não está aderindo à dieta. Sódio urinário baixo, então é o diurético que não está funcionando. Tá bom? Então você tem resistência e o paciente está fazendo uma adesão adequada. Né? Então, isso em um contexto onde o paciente está fazendo uma dose máxima de espiro e furo e o sódio urinário veio baixo, 78, pronto. Tenho resistência e se configura uma ascite refratária real. Tá? Sódio urinário alto vai ser o paciente que não está aderindo adequadamente à dieta. E é isso aí, espero que tenha ajudado. Forte abraço.